E olha, eu quero chamar a atenção do senhor, da senhora, para esta reportagem. O Henrique matou os pais enquanto eles dormiam. Depois de matar, ele pega o carro do pai e na portaria, antes de fugir, ele ainda ataca o porteiro. Olha só como não tem medo de punição mesmo. Na fuga, ele bate o carro num poste que ficou completamente destruído. Foi socorrido, acabou preso. Me dá as imagens, por favor, desse caso. O Henrique morava com a namorada. O casal teve uma briga, ele foi para a casa dos pais e durante a noite, enquanto eles dormiam, o filho assassino pega uma faca, entra no quarto e ataca os pais, que sem entender, o pai não estava entendendo, achava que se tratava de um assalto, mas antes da morte, eles conseguiram perceber que o assassino, que o algoz, era o próprio filho. O caso aconteceu em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, e o nosso repórter Raul Dias tem detalhes macabros dessa história. Veja. Estas imagens mostram a família Vieira na comemoração de um aniversário do filho caçula, Henrique. Uma família unida e feliz, comandada por pais que viviam em função dos filhos. Luiz Pedro Vieira e a esposa Rosimeire. Companheiros inseparáveis e pais zelosos de 2 filhos, Henrique e Leandro. Os filhos dela era tudo para ela. E o relacionamento entre marido e mulher, então, nem se fala. Era o momento deles descansarem, eles estavam já pensando em viajar, né? Ele em se aposentar, ou já estava aposentado. Luiz Pedro era gerente de uma empresa e tinha 50 anos. Rosimeire, dona de casa, tinha 45. Moravam neste condomínio fechado em Guarulhos, na Grande São Paulo. Luiz Pedro e Rosimeire eram muito queridos aqui no condomínio. Eles viviam sozinhos na casa de número 40, desde que o filho mais velho se casou e o mais novo passou a morar com a namorada. E foi justamente esse filho mais novo, Henrique, de 21 anos, brigou com a namorada, veio dormir na casa dos pais e acabou se transformando no protagonista de uma tragédia que até agora ninguém consegue explicar. Luiz Pedro e Rosimeire foram atacados enquanto dormiam e mortos pelo próprio filho. O corpo da mãe foi encontrado na sala, de costas. O do pai estava num corredor. As armas foram 2 facas de cozinha. Havia manchas de sangue em todos os cômodos da casa. Depois dos crimes, Henrique pegou o carro do pai e seguiu direto para a guarita do condomínio. Este rapaz era o porteiro que estava de plantão e não se esquece de tudo que viu e ouviu naquela madrugada. Como é que ele estava? Banhado de sangue. Essa coisa aqui da camisa. Ele pediu para mim, liga para a polícia 2 vezes, falou assim, liga para a polícia que eu matei meu pai e minha mãe, liga para a polícia, não acreditei. Como é, rapaz? Liga para a polícia porque eu matei meu pai e minha mãe, falou. Ricardo também foi atacado pelo rapaz. Eu falei assim, vai para o hospital, rapaz, vai para o hospital. Ele pegou, vou matar você também, não é sua faca. Não é sua faca, a faca bate na janela. E ficou pendurado no portão. O porteiro ligou para a polícia, mas estava tão assustado que não conseguiu comunicar o crime. Só que eu não consegui falar para o 90, de tanto nervoso. Aí tem um morador no condomínio que é a polícia. Aí entrei em contato com ele. Aí pedi para ele informar a polícia que eu tinha presenciado isso. Na fuga, Henrique bateu o carro contra um poste. Foi nessa estrada a apenas 1 quilômetro da casa dos pais dele. Este é o carro que Henrique dirigia no momento do acidente. Ele bateu essa lateral no poste e ficou completamente destruído. É difícil até imaginar que o motorista não tenha se machucado com muita gravidade, até porque existem muitas manchas de sangue ali dentro, no parasol, no airbag, nas portas, até no teto do carro. Mas por incrível que possa parecer, de fato, o motorista não teve ferimentos muito graves. Em nenhum momento chegou a ser encaminhado para a UTI do hospital. Essa tia de Henrique, por parte de mãe, acredita que o acidente com o carro foi proposital. Provavelmente ali foi uma tentativa de suicídio, porque ele já fez isso uma vez também. Ele já pegou o carro e dirigiu a toda velocidade. Os vizinhos contam que Henrique era um filho carinhoso com os pais e sempre muito tranquilo. Mãe e filho. Nunca vi briga, sempre abraçado, de amor. Não teve briga nenhuma, ninguém ouviu nada. Eu moro 2 casas acima. Aqui caiu uma agulha, todo mundo escuta.
Horas antes dos crimes, o porteiro se encontrou com o rapaz e outros amigos no salão de festas do condomínio. Os jovens conversavam e bebiam cerveja. Tava ele num salão de festa, comemorando um aniversário, brincando ping-pong, numa hora de 9 horas da noite. Todos falam de um jovem calmo, o que explica então o ataque brutal contra os pais. As pistas podem estar nos depoimentos dos próprios parentes e amigos. Eles sugerem que o rapaz tinha um problema com drogas. A tia confirma, a mãe de Henrique lutava contra o vício do filho. Em relação aos entorpecentes, foi a minha irmã que me falou há pouco tempo atrás e falou que, eu acho que o Henrique está usando isso, e aí começou a tentar puxar ele para dentro de casa. Ainda não há certeza de que Henrique estava sob efeito de drogas ao matar os pais. Na opinião deste psiquiatra, a dependência pode ter sido o estopim para o surto de Henrique. O irmão mais velho de Henrique esteve na delegacia. Ele não quis gravar a entrevista, ainda está muito abalado e não consegue entender o que aconteceu. A polícia espera esclarecer algumas dúvidas importantes dessa história. Houve alguma discussão com os pais naquela noite? Qual é o motivo do crime? Henrique estava sob efeito de drogas? Ou teve simplesmente uma explosão de fúria? Assalto nesse momento em São Paulo, são imagens ao vivo do helicóptero da Record. Comandante Hamilton de olho no cerco policial, pois não, Hamilton? Bate, nós estamos girando aqui na região da Lapa, informação, roubo à residência, 3 homens, a polícia cerca, parece que eles correram aqui pelo quarteirão, nós estamos acompanhando, tem uma viatura aqui, mais 2 motos da Rocan e outras viaturas cercam a região da Lapa nesse momento. 3 homens, assalto à residência, Bate. Portanto, a polícia vai cercando esta região na parte oeste de São Paulo. Em qualquer uma dessas casas, os bandidos podem ter invadido. O nosso Hamilton vai acompanhando. E assim, comandante, que tiver alguma novidade, você já me chama, porque a polícia pode dar o bote nos criminosos a qualquer momento. E Poliana, de 33 anos, foi presa em flagrante por tráfico de drogas. No momento da prisão, ele estava com meio quilo de pasta base. Me dá a imagem, por favor. Essa é a mulher. Essa é a mulher que agora tem vergonha de mostrar o rosto, vergonha e medo. Na casa dela, a polícia encontrou 10 quilos de pasta base, 1,5 kg de cocaína, balança de precisão e 2 armas. Era um verdadeiro laboratório. Agora a polícia investiga porque todos suspeitam que as ordens partiam direto de um presídio. Põe no ar. As imagens mostram o lugar onde a suspeita escondia a droga. Um fundo falso no chão de uma casa que fica no setor Novo Horizonte. Avistaram a Poliana em uma moto em uma atitude suspeita. Fizeram a abordagem da Poliana e junto com ela localizaram aproximadamente meio quilo de pasta base. Na casa foram encontrados 10 quilos de pasta base, 1,5 kg de cocaína, uma balança de precisão e R$3.000 em dinheiro. Além de toda a droga que foi encontrada na casa da suspeita, a polícia também apreendeu 2 armas, um revólver calibre 38 e esta pistola .40. Só que ela foi roubada da polícia militar. Eu vou até pedir para o capitão mostrar para a gente a identificação. Aqui, do lado de cá, mostra o brasão, que identifica como sendo uma arma da PMGO. De acordo com a polícia, as armas encontradas eram alugadas pela suspeita. A mulher presa é Poliana Rodrigues Pereira, de 33 anos, que já tem uma passagem por furto. Segundo a polícia, o tráfico de drogas feito por ela era comandado de dentro do presídio. Ela é uma gerente pequena que fazia essa revenda dessa droga. Na verdade, o proprietário da droga está preso e ele fornecia a droga para ela revender e também as armas para ela alugar para os outros ladrões fazerem assalto. E falando em venda de drogas, um traficante foi preso. Ele estava com nada mais, nada menos que R$900 mil dentro de casa, aqui no interior de São Paulo. Dá a imagem para mim, esse é Ivan. Ele movimenta, segundo os cálculos da polícia, vai sendo preso, hein? O Ivan vai sendo preso. Segundo os investigadores, ele movimentava mais de $2 milhões por mês com o tráfico de drogas. E levava, esse daí que agora esconde o rosto também, levava uma vida de luxo, apartamento caro, carro importado.
movimentado, apartamento de frente para a praia e já estava sendo procurado, imaginem só, por tráfico internacional de drogas e armas. Põe no ar. Ivan Aparecido Martins e Luiz Carlos Tijolin foram presos por policiais do BAEP. Eles estavam neste carro e tentaram fugir após uma ordem de parada. Ivan Martins disse para a polícia que é braço direito de um dos principais traficantes de drogas do Brasil. Ele foi identificado como sendo o braço direito de um traficante que teria assumido uma das rotas do traficante Carlos Abadia. Na hora da abordagem, Ivan tentou se passar por outra pessoa dando um documento falso, mas logo foi reconhecido. Os policiais encontraram com a dupla a chave de uma casa. Eles indicaram uma residência no Jardim Miriam, passamos a realizar diligências nessa residência, onde foi localizado aí tocas ninja, lanternas, celulares, porta-carregadores de fuzil e diversos outros utensílios aí utilizados para roubos, né? Em seguida, Ivan indicou aos policiais do BAEP este condomínio de alto padrão do bairro Mansões Santo Antônio, em Campinas. Ele disse morar aqui e que não havia nada de ilegal no apartamento dele. Mas quando os policiais entraram, encontraram bem mais do que poderiam imaginar. Apartamento, como todo apartamento de luxo ali, bastante bem arrumado, carros importados na garagem e as armas e o dinheiro acondicionados em mochilas no interior dos armários do apartamento. Uma adolescente de 16 anos que disse ser namorada de Ivan estava no apartamento com a irmã dela, uma criança de 8 anos de idade. As duas foram levadas para a delegacia junto com Ivan e Luiz. As meninas foram colocadas à disposição do Conselho Tutelar. E enquanto estava na delegacia, a jovem de 16 anos passou mal e precisou ser socorrida. Foram apreendidos um carro de luxo avaliado em mais de R$200 mil, uma motocicleta de alta cilindrada que custa em média R$40 mil, uma picape do ano e o carro em que os criminosos estavam quando foram abordados. A polícia também apreendeu diversos aparelhos celulares, rádios comunicadores e armas de calibres restritos e de grande poder de fogo. Na casa também foram apreendidos mais de R$860 mil em dinheiro e cerca de $3.800. Tudo pertencia a Ivan, que contou aos policiais que a movimentação financeira dele por mês era alta. Segundo informações do próprio Ivan, apenas ele movimenta cerca de $2 milhões por mês. A forma luxuosa com que Ivan vivia tentava disfarçar a conduta criminosa dele. A ocorrência foi apresentada por policiais do BAEP. Ivan, que já era procurado por tráfico internacional de drogas, foi indiciado por porte e posse ilegal de arma de fogo de calibre restrito, uso de documento falso, tráfico internacional de armas e lavagem de dinheiro. O comparsa foi detido por porte de munição de uso restrito. A polícia acredita que essa prisão fará com que outros criminosos que participam do tráfico internacional de drogas e armas sejam presos. Meus amigos de todo o Brasil, no meio dessa série de notícias policiais, uma chama a atenção. Imagina só, o bandido resolveu assaltar um taxista. Ele vai até o taxista, agride o trabalhador covardemente e rouba o carro. Aí sabe o que ele fez com o carro? Você acha que mandou para desmanche? Não. Geralmente é isso que acontece. Eles gostam de fazer isso. Não, não, ficou um mês trabalhando, um mês nada, dois meses trabalhando com um táxi. Olha só que cara de pau. Aí os policiais, num certo dia, pegaram o bandido com o táxi roubado numa blitz. Ele ainda tentou subornar o policial para não ir para a cadeia. Deixa eu ver a cara de pau desse homem. Paulo Estevão Pinto de Souza foi encaminhado para o exame de corpo e delito antes de voltar para o complexo penitenciário de Bangu, lugar que esteve pouco tempo atrás. O bandido, com 4 passagens pela polícia, saiu da cadeia em meados do mês de maio e já no início de junho cometeu um novo crime. O taxista contou que foi agredido com coronhadas na cabeça e que desde o início o objetivo do bandido era roubar o veículo. O que mais chamou a atenção da polícia é que depois de roubar o táxi, o bandido ficou rodando com o veículo aqui pelas ruas de Santa Teresa, se fazendo passar pelo taxista. Ele confessou aos policiais que fez isso por cerca de um mês e disse que ganhava R$500 por dia trabalhando com o táxi roubado. Foi durante uma blitz da Polícia Militar que o criminoso foi preso. Ele ainda tentou oferecer R$5 mil aos PMs para não ser levado para a delegacia.
No momento da prisão, ele estava com passageiros no táxi. Você tem acordado todo dia às 6 da manhã para me assistir ou não? Eu nem preciso de despertador, eu acordo no automático. É um despertador natural. É. Todo dia, 6 da manhã aqui para São Paulo e 6h30 para todo o Brasil. Eu convido você para despertar com a Record aqui no nosso Balanço Geral. Mas olha, acaba de me chegar uma outra reportagem também bárbara. Júlio e Miriam estavam separados há um ano, este é o casal, Júlio e a Miriam. A relação deles, eles ficaram juntos 11 anos, era a pior possível nos últimos tempos. Porque o Júlio tinha a esperança de voltar com a ex-mulher, mas ele ficou furioso quando descobriu que ela já tinha um novo namorado. Júlio então diz o seguinte para ela: se você não for minha, você não vai ser de ninguém. Ele vai até a casa de Miriam e encontra ela com o namorado. E o pior acontece mais ou menos assim. Miriam e o namorado entram na delegacia para prestar queixa. Está machucado, hein? O delegado de plantão ouve a denúncia e manda as vítimas irem até o hospital para fazer um exame e comprovar as agressões. Então, você vai ter que ir no hospital aqui fazer exame. Eu não posso ir com você, porque eu estou sozinho. Miriam e o namorado então saem da delegacia rumo ao hospital. Eles estão sem proteção policial, mas têm uma companhia. É Júlio César, o ex-marido de Miriam. Mas você não me fala nada? Júlio César e Miriam foram casados por 11 anos e têm um filho. 11 anos de muitas brigas e agressões. Dá atenção pra mim, eu tô falando pra você dar atenção pra mim. Até que Miriam pede o divórcio. Você quer terminar comigo por telefone? Não, você tá de brincadeira comigo. Não, eu vou aí pessoalmente. Novamente solteira aos 33 anos, Miriam começa a sair com as amigas. E numa dessas saídas, conhece um novo namorado. Quando Júlio César descobre que a ex está namorando, fica louco. Eu tô vendo foto dela aqui com o cara. Não, isso não vai ficar assim mesmo. Ele vai até a casa de Miriam e dá uma surra nela. E também no novo namorado. Falei pra você não brincar comigo? Não falei pra você? Dá licença, rapaz! Convencida então pelo namorado, Miriam decide ir à delegacia para prestar queixa. Mas está machucado, hein? Quando estão chegando no hospital, eis que Júlio César aparece. Miriam corre para a sala de espera, enquanto o namorado corre pela rua. Júlio César agride a ex-mulher. Levanta aqui que você tá falando. Segurança do hospital tenta separar a briga e leva um tiro. Miriam é arrastada para fora do hospital e é ali mesmo que é assassinada pelo ex-marido. Na sala de espera do hospital, uma mulher entra correndo. Ela é perseguida por um homem que a puxa pelos cabelos. O segurança tenta impedir a agressão, é atingido por um tiro e se arrasta para outra sala. A mulher é levada à força para a rua, onde é morta com pelo menos 4 tiros. A vítima é Miriam Rosane Gabi. O criminoso é Júlio César Kunz, de 35 anos. Ele se apresentou na delegacia, assumiu tudo e foi preso. Miriam foi casada há 11 anos com Júlio César. Tiveram um filho de 9 e estavam separados há 1 ano. Pessoas próximas, vizinhos, contam que o casal brigava muito e ela sempre foi muito agredida pelo ex-marido. Nos últimos meses, ela conheceu uma pessoa e estava namorando. E foi com esse atual namorado que ela chegou nesta delegacia pedindo ajuda. Os dois tinham sido agredidos por Júlio César. Eles encontraram aqui um policial de plantão que informou que deveriam passar por um exame de corpo de delito antes de registrar o boletim de ocorrência para confirmar que estavam mesmo machucados. Esse mesmo policial disse ainda que não poderia acompanhar a Miriam até o hospital mais próximo, que fica a apenas 2 quadras daqui, seguindo nesta direção. A Lei Maria da Penha determina que a polícia deve garantir segurança à mulher e acompanhá-la ao hospital em caso de risco de vida. O segurança, Luiz Carlos Vilante, foi atingido no abdômen durante a confusão no hospital e passa bem. Atenção, 3 ladrões são presos e um morre durante perseguição policial. Me dá as imagens do caso, me dá as imagens do caso. Os criminosos bateram carro na fuga. Os ladrões eram procurados por arrastões em lojas e casas, usavam carros roubados para cometer os ataques. Põe no ar! O carro em que os 4 assaltantes estavam ficou com a frente completamente destruída. A polícia descobriu que o veículo é roubado e circulava pelas ruas da cidade com a placa clonada. Mesmo com um grave acidente,
3 bandidos escaparam ilesos, mas o motorista ficou gravemente ferido e agonizava no meio da pista à espera de atendimento médico. Quem viu a perseguição policial disse que o carro dos bandidos perdeu o controle ao passar em alta velocidade por esta ponte sobre o canal São Joaquim, na periferia de Belém. Pedaços do carro ficaram espalhados por todos os lados. O motor do ar-condicionado do veículo voou até se chocar violentamente contra o muro de uma casa. Após a batida e com toda a área cercada por viaturas da PM, os criminosos ainda trocaram tiros com os policiais que precisaram reagir. Com a chegada da ambulância do SAMU, os policiais militares tiveram que abrir o caminho no meio da multidão. Os socorristas começam o atendimento ao bandido imediatamente. Tudo é feito com cautela. Já dentro da ambulância, os paramédicos começam os trabalhos de reanimação. Minutos depois, Jonatas dos Santos Bocém é retirado da ambulância do SAMU e logo vem a confirmação de que ele não resistiu. O mediante veio a óbito. Foi feito todo o trabalho de vocês ali dentro? Com certeza. Teve a massagem cardíaca, mas o mesmo não resistiu. Roger, Lucas e Francisco já são velhos conhecidos no mundo do crime. Segundo a polícia, os 3 fazem parte de uma quadrilha que promove arrastões pelas ruas da cidade e até invadem residências para furtar eletrodomésticos. Usam carros roubados para transportar os objetos das vítimas. O bando estava sendo procurado desde o último final de semana. Nenhum policial da Rotan quis falar sobre o caso. Os 3 bandidos que sobreviveram foram encaminhados para a seccional da Sacramenta. O inquérito foi aberto para apurar a participação dos bandidos em outros crimes ocorridos na Grande Belém. O casal, dono do carro, foi localizado pela polícia pouco tempo depois. E atenção, acaba de me chegar a informação, atenção Brasil, a polícia conseguiu prender em flagrante a quadrilha formada por 3 estrangeiros. Eram 2 chilenos e um argentino que estavam roubando objetos em carros de luxo. Me dá a imagem, por favor, da quadrilha. Você vai vendo o momento exato em que eles são apresentados na delegacia. São todos estrangeiros aqui da região da América do Sul. O trio agia num estacionamento, restaurantes e shoppings à beira das rodovias no interior de São Paulo e esperavam o momento exato que os donos, obviamente, estavam longe dos veículos para atacar. Pode encher a tela. O grupo era formado por 3 estrangeiros. Sepúlveda Guerreiro, de 61 anos, e Armazábal Figueroa, de 27, são do Chile. Nicolas Matias Liberatore, de 31 anos, é argentino. Os 3 moram em São Paulo e viajavam para o interior do estado para furtar objetos guardados dentro de carros que ficavam estacionados em restaurantes e shoppings à beira de rodovias. O que os ladrões não sabiam é que a Polícia Militar Rodoviária já tinha informações sobre o veículo usado nos furtos. O último alvo dos ladrões foi esse carro que estava estacionado em um restaurante que fica às margens da rodovia Anhanguera, na cidade de Limeira. Os suspeitos quebraram o vidro e, em uma ação rápida, levaram uma maleta com objetos pessoais da vítima. Um juiz de direito da cidade de Louveira, que depois, na delegacia, reconheceu todos os pertences recuperados após a prisão na Polícia Militar. Dentro do carro dos ladrões foram encontrados itens como aparelhos eletrônicos, dinheiro e bolsas vazias. A suspeita é que os objetos possam pertencer a outras vítimas. A Polícia Civil de Louveira vai analisar imagens de câmeras de segurança dos estabelecimentos comerciais onde o grupo agiu. Os 3 estão presos em flagrante por furto qualificado. Boa noite para você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta. E este caso, hein? Um ex-prefeito de uma das cidades mais importantes do Rio Grande do Sul. Estava na casa dele um ladrão. Passa, ele estava disfarçado de entregador dos Correios, chama o ex-prefeito. Quando anuncia o assalto, o Acimar, o ex-prefeito, reagiu, foi baleado. Me dá as imagens desse caso, por favor. Você vai vendo a comoção entre os parentes e amigos. Este na verdade, era o ex-prefeito. Agora eu estou recebendo as imagens que estão sendo geradas simultaneamente. São imagens do local do crime. A casa do ex-prefeito vai sendo isolada, vai sendo interditada pela perícia. E agora nós já temos a informação que a polícia pode estar perto de prender o assassino do ex-prefeito. Põe no ar.
Para conseguir entrar na casa, um dos bandidos usou o uniforme dos Correios e simulou que tinha uma encomenda para entregar ao secretário de Agricultura da cidade. Quando o homem anunciou o assalto, a vítima reagiu e foi atingida por pelo menos 5 tiros. Teria pego a mesa da sala, teria batido no autor com a mesa estava quebrada no local e essa teria sido a reação. E a partir dali começaram os disparos de arma de fogo. A esposa de Acimar presenciou o assassinato, ficou tão abalada que precisou de atendimento médico. Acimar Antônio Silva tinha 57 anos e há 20 estava na vida pública. Antes de ser secretário, foi vereador e em 2011 assumiu a prefeitura de Gravataí depois que a prefeita e o vice foram caçados por irregularidades. Depois de balear a vítima, os 3 homens correram até esta rua, que fica a 4 quarteirões da casa do ex-prefeito. Aqui os bandidos abordaram um morador que chegava em casa com um enteado. Os 2 foram feitos reféns. O menino de 15 anos foi obrigado a dirigir o veículo até uma estrada que fica bem perto daqui, onde os criminosos encontraram os comparsas. Os 2 reféns foram liberados sem ferimentos e voltaram para casa com o carro. Peritos analisaram o veículo em busca de pistas que levem aos suspeitos. Alguns fragmentos de digitais foram encontrados nesse veículo, eles estarão sendo analisados. Acreditamos que esses vestígios poderão ser sim importantes para a continuação das investigações. Até agora, não se sabe exatamente quantas pessoas participaram da ação, que, segundo a polícia, foi planejada. 2 delegacias da cidade estão empenhadas nas investigações. Por causa do assassinato do secretário de Agricultura, o prefeito de Gravataí decretou luto oficial de 3 dias. Olha, atenção, 2 criminosos explodem 3 caixas eletrônicos. Eu tenho um momento ou não? A informação é que eles colocaram a dinamite em volta dos caixas eletrônicos. Pode me dar a imagem, chegou agora, olha. Eles preparam e repara como são desastrados. Vão explodir o caixa. Tudo pronto, tudo posicionado. Vai lá, explodiu. Só que o barulho foi tão grande que eles fugiram sem levar absolutamente nada, hein? Horas depois, um dos criminosos foi preso pela polícia. Estava dentro de uma casa e tentou enganar os policiais dizendo que estava dormindo. É cada um que aparece e põe no ar. Imagens do circuito de monitoramento do supermercado dá para ver a ação dos bandidos. 2 deles aparecem nas imagens com o rosto coberto. Eles vão até o caixa, colocam o explosivo e se afastam. Depois da explosão, a dupla volta para o caixa eletrônico que ficou em chamas. Em seguida, os assaltantes fogem sem levar nada. Os bombeiros foram acionados para conter o fogo. Depois da tentativa de furto, uma denúncia anônima levou os policiais até uma das ruas do bairro Pisserno, em Sumaré. A denúncia que a polícia recebeu dava conta de que um veículo em alta velocidade havia estacionado dentro da casa e os ocupantes teriam corrido e entrado em uma outra residência que fica na mesma rua. Quando os policiais chegaram no local, encontraram dentro da casa, onde os suspeitos teriam entrado, um homem que tentou convencer os policiais de que estava dormindo. A dona da casa também foi levada para a delegacia. A dona da residência disse não conhecer o indivíduo que estava dentro da casa dela, né? Mas a própria dona da residência também tem diversas passagens. Os suspeitos foram levados para o plantão policial de Sumaré, onde a ocorrência foi registrada. Olha, você de todo o Brasil está acompanhando que está tendo sempre muita tempestade na região sul por causa de uma frente fria que passou por lá durante toda essa semana. Me dá a imagem, por favor, um resgate dramático que é raro de se ver, hein? A informação é que tem um casal, repara, um casal em cima de uma árvore, tudo foi tomado, era um campo de futebol. Os bombeiros vão fazer o resgate pelo helicóptero. Agora, repara o jeito que os bombeiros inventaram de salvar esse casal. Vamos ver se vai dar certo. Os bombeiros vão aproximando o helicóptero de onde eles estão e eles vão ser salvos de uma maneira inacreditável. Olha, não vão jogar corda, não vão jogar cesto nenhum. Geralmente se joga um cesto, mas o desespero é tanto que eles conseguiram nadar até esta árvore. São imagens que revelam a fúria da água e também a esperteza dos bombeiros. Olha só, o helicóptero fazendo um voo muito rasante e a mulher pode cair a qualquer momento, hein? Mas o marido segura ela pelo abdômen, pela barriga. Agora sim eles abrem a porta do helicóptero e vão salvar essa moça. A água não para de subir e agora sim eles se posicionam melhor.
o comandante do helicóptero do Corpo de Bombeiros vai tentando ver a melhor maneira de ficar próximo a essa árvore, porque se ele encostar a hélice da cauda do helicóptero em algum galho de árvore, pode ser fatal. Pode provocar uma tragédia ainda maior. É uma cidade que foi completamente devastada pela força das águas. Você vai vendo junto comigo o momento exato que os bombeiros vão fazendo um resgate milagroso, hein? Dá gosto de ver o trabalho dos nossos bombeiros, dos nossos policiais militares. É difícil acreditar também como esse casal conseguiu parar em cima dessa árvore, não é, Percival? É muita sorte. Eles tentaram desesperadamente escapar das águas que não paravam de subir. E a habilidade do piloto do helicóptero deve ser ressaltada, Albate, porque para você ter uma ideia, nas normas da aviação, o ponto máximo que um helicóptero chega é de 10 metros, além do ponto maior. Está no limite. É muita destreza, muita habilidade e muita perícia. Atenção, um ladrão de muletas. Isso aconteceu em Santa Catarina. Me chega agora uma reportagem. Daqui a pouco eu vou mostrar a reportagem do ladrão de muletas, porque agora é uma lanchonete com cardápio diferenciado. Os clientes compram drogas que são servidas por funcionários e pelo dono do local. O pagamento da droga é feito com cartão de débito e também de crédito. Se bobear, até eles parcelam. Mas a polícia descobre o esquema e prende em flagrante comerciantes e 2 garçons por tráfico de drogas. Põe no ar. As imagens foram gravadas pelos investigadores da DISI, a Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes. Esse é o exato momento em que o policial revista um dos garçons e encontra no bolso do funcionário várias porções de cocaína. De acordo com as investigações, o dono do local, de 48 anos, aliciava os funcionários na venda das drogas. A cocaína era servida pelos garçons ou pelo caixa da lanchonete. Mesmo depois da prisão do traficante, o estabelecimento continua funcionando normalmente. As investigações apontaram que o público-alvo do comerciante era estudantes universitários. E para facilitar a venda das drogas, os clientes podiam pagar com cartões de débito e crédito. Prova disso é este comprovante no valor de R$ 70 apreendido com um dos clientes que frequentava a lanchonete. Ele confessou a compra da cocaína. No local, a polícia encontrou ainda 2 balanças de precisão, uma munição de revólver e mais de R$ 3 mil em dinheiro. Várias máquinas de cartões também foram apreendidas. De acordo com o delegado que investigou o caso, muitos clientes chegavam a consumir a cocaína dentro dos próprios lanches. Algumas vezes as drogas eram servidas até dentro do próprio lanche. Além da droga que a pessoa comprava, também adquiria o lanche, que ia junto, recheado com a droga. O comerciante e 2 funcionários foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Franca. Olha, um ladrão foi reconhecido e preso por comerciantes que estavam cansados de tanto assalto. As imagens de um celular mostram o momento exato que o bandido é preso. Pode pôr no ar, por favor. Você vai vendo o momento que ele é agarrado. Ele é rendido, vai sendo imobilizado por 2 comerciantes. Ele é colocado no chão, abre o áudio. Olha o ladrão que tá roubando de fato. Olha o ladrão aí, ó. Já tinha sido filmado pelas câmeras de segurança. Para você ter uma ideia, nas últimas 2 semanas ele assaltou dia sim, dia não. E os comerciantes, cansados de tanto assalto, de tanto prejuízo, resolveram prender o bandido com as próprias mãos e chamaram a polícia. Põe no ar. O homem de camiseta branca aparece no vídeo sendo rendido. Um deles tenta dar uma gravata no rapaz que quer fugir. O outro homem de camiseta azul se aproxima e os 2 conseguem imobilizar o rapaz, que fica no chão. Tá na mão, ladrão aí. Amor. Geraldo Climarco Pereira Filho, de 29 anos, foi preso pelos próprios comerciantes depois de espalhar o medo e a insegurança pelo bairro. Em menos de 15 dias foram 7 roubos aqui no Jardim Campo Belo, em Limeira. De acordo com as vítimas, as características do assaltante e o modo de agir eram semelhantes. Um homem branco, de estatura mediana e que andava de bicicleta. Entrava nos estabelecimentos, se passava por cliente. No momento de pagar a conta, ele anunciava o roubo. A arma usada para ameaçar as vítimas também era a mesma,
uma faca. Revoltados e com medo desta situação, os comerciantes aqui do bairro se uniram e foram atrás do ladrão. As imagens das câmeras de segurança dos comércios foram fundamentais na investigação. Através dos vídeos, eles tiveram a certeza de que em todos os roubos, o assaltante era o mesmo. Teve um assalto no mercado, onde ele tinha câmera de segurança, eu fui lá e vi as imagens, entendeu? Reconheci a bicicleta do rapaz. E comecei, daí eu falei, ó, a bicicleta assim, assim, assado, e comecei a divulgar com os colegas meus. Falei, ó, gente, vocês veem um bicicleteiro assim, 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 assado, pega de olho nele que é ele. As câmeras de segurança de Marcelo, que também registraram mais de 6 assaltos como esse, em que ele e toda a família ficaram na mira dos criminosos, ajudaram bastante. Neste vídeo dá para ver o criminoso de bicicleta. Ele entra em um mercadinho, mas desiste do roubo quando percebe que o dono do estabelecimento está entrando no local. A pé e empurrando a bicicleta, ele sobe a rua e parte para a próxima vítima. A ação também foi registrada pelas câmeras de segurança. Como se fosse um cliente, Geraldo entra no mercado, pega um pacote de bolacha e quando chega no caixa, anuncia o roubo. Ele tira da cintura uma faca de aproximadamente 45 centímetros, ameaça a vítima e pega todo o dinheiro do caixa. 2 dias após o roubo no mercado, Geraldo voltou a cometer os crimes no bairro. Foram 3 estabelecimentos invadidos em menos de 5 horas. Marcelo ficou atento e, com medo de ser a próxima vítima, decidiu agir rápido. O criminoso passa de bicicleta. Marcelo, que está atravessando a rua, reconhece Geraldo, pega a moto e vai atrás do bandido. Nós chegou, bateu na casa dele, a esposa dele atendeu, daí falamos que queria falar com ele e nisso ele saiu no portão com a criança no colo ainda, a criança de 2 anos no colo e começamos a conversar com ele, falou, tá tendo uma onda de assalto, suspeito é um rapaz de bicicleta, da sua altura, tal, você é suspeito, parceiro. Aí no momento que a gente percebeu que ele queria retroceder, entrar para dentro da sua própria casa, então nós o seguramos. Na delegacia, informalmente, confessou os crimes para o delegado. Marcelo, que ficou ainda mais conhecido no bairro depois de prender o assaltante, ressalta que em nenhum momento a intenção era agredir o criminoso. Ele ficou com medo, falei, não vou deixar te agredir, porque em primeiro lugar eu sou ser humano. O comerciante sabe que agiu de forma arriscada. Corremos risco, com certeza. Se vai lá, o cara sai armado lá e parte para cima de nós, aí. Depois da prisão de Geraldo, comerciantes que foram vítimas do assaltante como Andréia, agora trabalham mais tranquilos. E o que depender dos comerciantes do Jardim Campo Belo, a união que deu certo vai continuar. A gente precisa se unir, porque o poder público nos abandonou. E agora, hein? O ladrão de muletas. O ladrão de muletas usa uma criança de 12 anos para atacar lojas. Me dá a imagem, por favor. Tem a imagem da dupla agindo, não tem? Ele entra na loja apoiado numa muleta, com ele um menino. Em poucos minutos o garoto se levantou, se posicionou entre a porta e o rapaz mais velho, que puxa a arma e acaba rendendo todo mundo. Rende os atendentes e os clientes. Quem faz a limpa, na verdade, é a criança de 12 anos. Vai colocando dentro da bolsa celular, computador, tudo na mochila. Depois, o ladrão de muleta e a criança saem como se absolutamente nada tivesse acontecido. Os dois ainda não foram localizados pela polícia. É o povo que pode ajudar. Pode encher a tela. O homem entra na loja apoiado em uma muleta. Com ele um menino, não mais que 12 anos. Em poucos minutos, o menino se levanta e se posiciona entre a porta e o rapaz mais velho, que puxa a arma e rende os atendentes e a cliente. Quem faz a limpa é a criança, que coloca diversos celulares e computadores na mochila. Os dois saem tranquilamente. O dono da loja tem medo de mostrar o rosto. Em 17 anos no ramo de telefonia, nunca havia sofrido com tantos assaltos. Dia 29 de junho, tá? Nós tivemos o assalto ao meio-dia, certo? Com 2 elementos armados. E, infelizmente, 15 dias depois, no dia 14 de julho, tivemos esse segundo evento.
O crime aconteceu em um ponto bastante movimentado aqui do centro de Novo Hamburgo. A polícia trabalha com alguns suspeitos com antecedentes pelos mesmos crimes, já que durante o assalto os bandidos se mostraram bastante tranquilos. Os policiais também pedem a ajuda da comunidade para tentar reconhecer os criminosos. A maneira que vem acontecendo esses eventos de assalto, né? A gente se pergunta até quando nós vamos passar por isso, né? E esse homem? O que é que você acha que esse homem cometeu? Tá algemado na delegacia, não tá? Algemado pelos pés. Põe a imagem, por favor. Repara, ele vai tentando esconder o rosto. O que se esconde por trás deste homem que vai sendo detido? Vem para mim, por favor. Segundo a polícia, esse homem foi capaz de abusar sexualmente da filha pequena de 3 anos de idade. E o crime só foi descoberto por professoras da escolinha onde a menina estuda. Me dá a imagem, por favor. Esse homem que estava em liberdade condicional por agredir a própria mulher, agora vai esperar o julgamento preso, com 2 acusações: maus tratos à mulher e abuso sexual à filhinha de 3 anos. Põe no ar. Orlânio Souza Santos, de 24 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Louveira, depois que a filha, de apenas 3 anos, reclamou na creche que o pai havia abusado sexualmente dela. A menina dizia que o pai havia mexido com ela. A creche então chamou a mãe e o conselho tutelar. O pai nega o abuso, mas não desmente a criança. Jamais na minha vida eu vou fazer isso. Mas ela reclama disso. Sim. Ela disse que foi você. Sim, mas jamais eu vou fazer isso, moça. Sua filha está mentindo? Uma criança de 3 anos, ela está mentindo? Até isso você não tem mais nada a falar? Não tenho mais nada a falar. Deixa a justiça julgar, moça. Para a polícia, os indícios são fortes. E Orlânio, que estava em liberdade condicional por conta de um outro crime, vai voltar para a cadeia. A esposa também reclama de uma situação de violência doméstica, de ameaças. Então, vai estar numa situação de vulnerabilidade essa criança, essa família ali com ele solto. Olha, eu quero agradecer o carinho de vocês de todo o Brasil durante toda essa semana. Nós nos vemos sempre às 6h30 da manhã aqui na Record. E amanhã, às 6 horas da tarde, prestem atenção no horário, 6 horas da tarde no Cidade Alerta Especial. Uma boa noite para você e até lá.